E eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite, que era para termos uma fotografia para o mundo, uma imagem para o Brasil e para o mundo, do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Discursos leves entre os políticos e pesados na ala religiosa. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Assim ficou marcado o encontro que reuniu milhares de bolsonaristas na Avenida Paulista no último dia 25, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu das acusações de tentativa de golpe após as eleições de 2022 e ainda de ter orquestrado os atos antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e vandalizadas por seus apoiadores. Pressionado pelo processo que pode levá-lo para a prisão, Bolsonaro não citou o STF ou questionou as urnas como em eventos anteriores, mas defendeu a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro, em discurso acompanhado por milhares de pessoas. O ato tomou 7 quarteirões da principal avenida de São Paulo. Para comentar as manifestações pró-Bolsonaro, o Linha Política de hoje tem mais uma vez a participação do professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. O Bolsonaro ele teve um posicionamento diferente com relação ao discurso, assim como seus aliados políticos, né, até temendo questão de contragolpes na justiça em meio ao processo. Mas a ala ideológica, principalmente quando a gente fala no pastor Silas Malafaia, né, que é o organizador, quem promoveu o evento, e também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eles deram um tom mais veemente com relação à perseguição e também uma linha ideológica / religiosa. O senhor acredita que entre política e ideologia, qual que é o resultado que o Bolsonaro pode ter após esse ato do dia 25? Bom, eu assisti toda a manifestação e de lá eu tirei várias observações, né? Uma delas é essa, que na verdade foi um movimento religioso, porque na verdade quem organizou, quem idealizou, quem financiou, quem treinou, porque ele pediu, não sei se você se lembra, uns dias antes do dia 25, ele pediu aos seus fiéis que jejuassem, né, e rezassem pelo dia 25. Então, na verdade, foi um movimento religioso para dar uma áurea de paz, né, de pacificação. Mas quem conhece o Bolsonaro, a vida do Bolsonaro de 28 anos, na Câmara dos Deputados e nesses últimos anos, né, na eleição e pós-eleição, sabe que ele não é aquela figura. Ele estava muito contido, né, muito preso, e utilizou de outras pessoas para dizer o que talvez ele pensasse. O Silas Malafaia esteve no Supremo Tribunal Federal antes do evento. Ele foi lá, foi explicar para os ministros que ele não ia atacar o Supremo Tribunal Federal, mas atacou. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Então, a gente percebe claramente que o Bolsonaro quis fazer um meia-culpa, se mostrar assim de uma pessoa equilibrada, o que na verdade a sociedade sabe que ele não é assim. O perfil dele é explosivo, o perfil dele é aquele que a sociedade gravou.
Então, eu acho que aquilo ali foi uma manifestação do que já nós sabíamos, né? Metade do país é Bolsonaro e metade do país é lulista. E aquilo agora, que a gente tinha conversado no programa anterior, professor, sobre quando falavam sobre a fala de Lula com relação a Israel, né? O Bolsonaro, assim como Lula, só que eu acho que Bolsonaro de uma forma até mais planejada, mantém a polarização esquentada, né? Porque se alimenta dessa discussão, desse momento polarizado de guerra política, porque enquanto mais se acirrar os ânimos, se manter a questão da ideologia do nós contra eles, é melhor para ele, né? Sim, exatamente. Então, na verdade, aquilo foi um grande contraste de um Bolsonaro que poderia, de uma direita que poderia ser a direita que nós gostaríamos que o Brasil tivesse. Uma direita pacificadora, do diálogo, da calma e da discussão dos problemas do Brasil. Mas a gente sabe que não é isso, porque, na verdade, ele incentivou, ele criou todo um clima do qual ele mesmo, na minha concepção, ele pediu perdão para os coitados. Porque, na verdade, o que ele fez? Ele levou uma quantidade enorme de brasileiros para a cadeia, porque na verdade eles estavam cometendo um ato, e quem fomentou isso foi ele. Então, na verdade, ele quis ter um meia-culpa. Olha, gente, vamos repensar, vamos falar em paz, vamos melhorar os ânimos, coitados, porque na verdade ele não estava pedindo a anistia para os coitados, ele estava pedindo a anistia para ele. E isso é um passo, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, parece que Bolsonaro, ele até deixou de uma forma surpreendente essa linha, não só do discurso da apaziguação, assim, mas desse pedido de anistia, né, no caso ele... nas falas, um pedido de anistia sobre os presos, né, do 8 de janeiro, mas como o senhor disse, né, uma anistia para ele. Isso pegou muita gente de surpresa, não só da imprensa, de quem acompanha a política no geral, porque parece que isso estava sendo planejado por Bolsonaro de uma forma paralela, né? E aí se mostrou no dia 25. É isso mesmo, então? Então é uma fala para poder se resguardar no caso de uma prisão? É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita justiça em nosso Brasil. Na verdade, ele quer amenizar a dosimetria da pena. Na verdade, aí, o movimento do Bolsonaro, a conclusão que eu tiro é essa: ele quer ter uma pena menor do que movimentos dessa natureza o Supremo Tribunal Federal poderia atribuir a ele, né? Então eu acho que ele, de uma certa forma, ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que ele cometeu erro, e outra coisa, se ele está pedindo uma anistia, porque ele reconhece que houve agressão, porque ninguém pede anistia por uma coisa que não foi criminosa. Então, se ele está pedindo anistia, porque ele entende que houve uma ação violenta contra o Estado democrático, contra bens públicos, né? Você lembra que ele falou? Não, pede para eles indenizarem. Como que essas pessoas vão indenizar o dano que eles causaram? Então, sabe, me parece assim umas coisas assim, para um público que só ouve e não pensa. Isso é uma realidade que a gente acaba vendo em eventos como esse,
Primeiro que o público foi muito grande, né? Tomaram lá 7 quarteirões da Avenida Paulista. Há discussão com relação aos números, aos levantamentos, né? É lógico que normalmente quem organiza o evento gosta muito de inflar os números, mas há uma realidade que foram quase 7 quarteirões da Avenida Paulista lotadas. Bolsonaro, com relação à imagem, à foto que ele precisava para a imprensa, ele até fala sobre isso, né, no seu discurso. Nisso ele conseguiu, né, aquela imagem de uma Paulista tomada. Mas é muito, como o senhor estava dizendo, é um público que escuta muito, mas parece não pensar sobre as falas. É uma claque, na verdade, né, professor? Está lá para o aplauso, está lá para o viva. Mas há algumas coisas que foram colocadas ali para o Bolsonaro, inclusive que, de acordo com algum posicionamento já de juristas e de quem está acompanhando o caso do processo do Bolsonaro mais de perto, de que algumas falas podem implicar. Por exemplo, pela primeira vez, ele reconhece a minuta do golpe, sendo que em outras oportunidades ele disse que desconhecia sobre. Ele fala sobre a possibilidade, inclusive ele tenta achincalhar a ideia de que seria um golpe inconstitucional, sendo que o posicionamento de estado de sítio faz parte de estar dentro da Constituição. É claro que o Brasil não vivia uma situação com probabilidade, ou com possibilidade, ou necessidade de um ato de sítio. Mas ele pode se enroscar também em algumas de suas falas, não é, professor? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição, tenham a santa paciência. Sim, na verdade, tudo isso que ele alega não tem fundamento jurídico. Pelo contrário, ele está falando bobagem. Não é, o processo de estado de sítio não é do jeito que ele queria. E outra coisa, já existia um presidente eleito. Pois é. Ok? Já existia um presidente eleito. O movimento, talvez antes, que foi aquele da reunião que nós assistimos, começou ali, com o general Heleno, né? Dizendo que teria que virar a mesa. Quer dizer, começou ali. Agora, esse estado de sítio, que ele quer justificar que a minuta não tem importância nenhuma, na verdade, o Lula já estava eleito. Ele não poderia fazer isso. Ou seja, havia um pleito que foi avaliado pela sociedade. Tudo bem, houve uma diferença muito pequena de votos, mas o Lula estava eleito democraticamente e ele perdeu a eleição. Então, na verdade, ele encrencou muito mais a sua situação. Eu acho que ele não tem muita saída. Ele não tem muita saída. E, na minha opinião, afirma você, ele fez tudo isso, colocou a mulher para falar para as mulheres, porque ele sabe que as mulheres não votam nele, né? Há uma perspectiva de quem deu eleição ao Lula foram as mulheres, que são 8 milhões a mais de votos que os homens. Então, é possível que as mulheres tenham eleito Bolsonaro porque elas não acreditam nele, têm receio dele, têm medo de Bolsonaro, essa é a verdade. E aí, professor, tem uma outra, ainda seguindo essa linha, né, daquilo que ele usou até mesmo de sarcasmo, quando ele fala sobre golpe, né, não existe golpe sem militares na rua. É claro que a gente sabe, já no ano de 2024, a gente está num outro período, num outro momento onde se entende golpe como uma outra situação, há outras possibilidades. Mas nessa linha, professor, nessa manifestação, se sentiu também a ausência de militares. Como o senhor disse, esse foi um evento com uma característica muito ideológica, religiosa, né? É claro que o Bolsonaro bebe dessa questão do público evangélico, que é muito crescente no Brasil, né? E também de uma parte da Igreja Católica que é também mais conservadora. Mas se sentiu essa ausência dos militares tão presentes em outros eventos entre os grupos de apoiadores do ex-presidente. Só acho que é uma outra linha que Bolsonaro vai ter que seguir
agora fora do cargo, de não contar com esse apoio, até porque há quem diz também que muito do que o Bolsonaro não conseguiu após a derrota nas urnas foi porque o Exército, de fato, como instituição, disse não aos planos do Bolsonaro. Exatamente. Francisco, a minha idade permite afirmar algumas coisas porque eu vivenciei, né? Não vou tão longe. Poderia ir mais longe para justificar o meu raciocínio, mas eu vou raciocinar em termos da minha memória particular, né, de política, a minha memória política. Juscelino anistiou os militares que fizeram aquele levante contra ele lá, né, em Aragarças. Todos os políticos, todos os movimentos em que houve a participação dos militares, houve anistia. Né? Todos os movimentos da derrubada do poder no Brasil, para a destruição da democracia, foram indiciados militares, todos os militares participaram, né? Até a morte de Getúlio, antes um pouco de Juscelino, né? Teve a participação da aeronáutica, né? De Carlos Lacerda, depois foram todos anistiados. Então, a Revolução de 64, todos foram anistiados. Então, eu acho que isso é um dos males, é um vírus que está dentro da democracia brasileira, do exercício da democracia brasileira, que tem que ser extirpado. Ou seja, os militares não apareceram e o Bolsonaro não envolveu os militares porque eles estão enroscados. Eles vão ser desta vez, porque a sociedade não vai tolerar mais a passada de mão na cabeça das pessoas. Ou seja, se há ainda movimentos de destruição da democracia no Brasil, nasce nas casernas. De 64 até hoje, levou 30 anos para o Exército mudar a sua ideia sobre democracia e sobre poder político. Bolsonaro traz novamente todo esse rancor, porque esses militares que estão hoje aqui eram os cadetes da época que foram instruídos e tinham treinamento específico ou tinham ensinamento nas academias de como tomar o poder, de que eles eram poderosos. Daí a 142, né, o artigo 142 da Constituição brasileira, que não foi regulamentado, eu me perdoe, mas o professor Iris Gandra, quando fala da 142, esse artigo não foi regulamentado. Então, eu não posso usar esse artigo como poder moderador, porque ele não diz quando que eu posso usá-lo. Então, ficou uma coisa aberta que a Constituição de 88 deveria ter decidido. E não decidiu por quê? Porque o poder civil vive atrás do poder militar. A direita só é a direita se ela tem militar na frente. Ela não tem capacidade de ser independente, ela própria criar suas próprias ideias, independente da força. Porque ela quer impor na sociedade brasileira algumas coisas que a sociedade brasileira não aceita. Mas aceita quando vem com os militares. E esta crença que nós precisamos derrubar. Eu vi, por exemplo, lá no dia 25, uma abertura para a direita brasileira sem militar. O poder civil, nós, sociedade brasileira, povo, de criar uma direita. Aliás, alguns líderes ali despontaram. Por exemplo, o Malafaia, apesar de ser um líder religioso, mas ele pode influenciar alguém a ser um líder de direita, porque ele tem o quê? Uma população enorme em nome dele. O Nicolas, não sei se você percebeu, mas ele disse que a partir dali precisaríamos discutir a direita no Brasil. Por quê? Porque ele tem pretensões de ser presidente da República. Pois é. Ele não pode ser, porque ele não tem idade. E o Tarcísio fecha a questão dizendo o seguinte:
que Bolsonaro é um movimento. Ele que não é mais, né? Aliás, uma imagem muito parecida com o Lula, quando foi preso em São Bernardo, e disse que ele não era mais uma pessoa física, ele era uma ideia. Ideias se modificam, ideias ficam velhas, ideias podem ser modificadas. Tarcísio falou em um movimento. Movimento você pode trair, pessoas não. Você trair pessoas, trair pensamento de pessoas, o risco é maior. Ele teve o cuidado de dizer o seguinte: você é um movimento. Amanhã, mais tarde, ele pode dizer: o movimento não é mais aquele que eu imaginava. Então, eu estou fora. Então, eu vi naquele movimento do dia 25 um grito de alerta para a sociedade brasileira e para que a direita se organize sem os militares, como uma força de poder. Eles aprenderam a ir à rua. Como que a esquerda no Brasil se fez? Se fez dessa forma, indo para as ruas, arregimentando as pessoas, trazendo ideias. E hoje qual é o grande problema da esquerda? Não só no Brasil, como no mundo, que ela envelheceu. Ou seja, um movimento, uma ideia que envelheceu e que ela está pagando por isso. E nessa fala do Tarcísio, né, aliás, sobre o próprio Nicolas Ferreira, deputado, ele cita, né, que é uma necessidade da direita ser mais persistente, ele utilizou essa palavra, persistente, do que Lula, né, porque entende ele que é uma necessidade da direita se fixar. E aí quando vem o Tarcísio, aí são várias as leituras, né? E aí quando vem o Tarcísio e cita Bolsonaro como uma ideia, que não está errado, né, professor? Porque há um movimento bolsonarista que vai hoje além do Bolsonaro, né? O bolsonarismo vai além do Bolsonaro, né? Mas também uma ideia de que, Bolsonaro, você é hoje uma ideia, e entre aspas a gente pode ler também como uma ideia, não precisamos fisicamente do Bolsonaro. A ideia tá lá. Exatamente. Né? Exatamente. E é uma forma. E até porque Tarcísio tem se mostrado também alguém surpreendente para alguns leitores da política, alguém que está sabendo se movimentar politicamente muito melhor que o seu padrinho, né? Sim, e outra coisa, o Tarcísio não vai entrar nessa canoa de querer ser candidato à presidência da República. Pois é. Ele quer fazer um governo de São Paulo, quer ser reeleito, e ele tem tempo para isso. Então, eu vejo o seguinte, que esse 25 também foi um alerta para a esquerda. Se a esquerda continuar com esse ranço, e o Lula teve uma postura extremamente sábia, não sei o que está caindo na cabeça dele. Se é uma luz, né? Que veio de Marte e que está iluminando a cabeça dele. Ele falou, não, foi um movimento forte. Foi um movimento grande, né? Pois é. Grande, legal, é isso mesmo. Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Sabe, isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. Mas o que a ala radical do PT está dizendo, né? É completamente ao contrário. Então, eu acho que o 25 deverá ser um fato histórico para o Brasil. Talvez aí esteja uma resposta a uma esquerda que tem um discurso que precisa ser melhorado, que precisa ser modernizado, e uma direita que precisa ser organizada. Não ser uma direita de agressão, de radicalizada, de destruir, né, a história. Não. E que se coloque as coisas nos devidos lugares. E que o poder civil se restabeleça. Muito bem. Professor, muito obrigado mais uma vez, a gente podendo fazer esse bate-papo aqui no Linha Política, né? Claro, acompanhando sempre cada um dos passos da política nacional. Quem sabe na próxima semana a gente consiga trazer fatos mais positivos, né, professor? Mas a política não tem deixado muito. Olha, muito obrigado pela participação, viu? Imagina, um abraço para você e a todos os ouvintes. Este foi o Linha Política de hoje. No programa você acompanhou trechos de áudios do SBT, TV Bandeirantes e UOL. Ficamos por aqui.
Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Jéssica Alves, design Ies Henrique.